Voltamos com liberdade de opinião e vamos direto para Brasília para encontrar o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Boa quinta, hein? Olá, Colombo. À sua disposição. Vamos lá, Alexandre. Nosso primeiro assunto é o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro disse que a proposta apresentada a ele para o Renda Brasil está suspensa e, por enquanto, não vai ser enviada ao Congresso Nacional. O presidente quer ampliar o Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família, mas o formato que chegou a ele, entregue pelo Ministério da Economia, foi rejeitado publicamente em um evento ontem em Minas Gerais. Ontem discutimos a possível proposta do Renda Brasil. E eu ontem falei, está suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo, a questão do abono para quem ganha até 2 salários mínimos. Seria, um 14º salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou um Renda Brasil, seja lá o que for o nome desse novo programa. Bom, essa declaração do presidente, não é, Alexandre, repercutiu bastante aí em Brasília ontem e ganhou apoio, por exemplo, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Aliás, eles tinham tomado café da manhã ontem, juntos, antes do embarque do presidente para Minas Gerais. Rodrigo Maia apoiou Bolsonaro, afirmou que não vai colocar em votação até o final do mandato dele como presidente da Câmara nada que desrespeite o teto de gastos. E disse ainda que, na avaliação dele, a equipe econômica teria vazado esse modelo apresentado para o Renda Brasil antes da reunião com o presidente, que ocorreu na segunda-feira, para passar a impressão de que o presidente já teria acordado com essa proposta apresentada pelo ministro Guedes. Enfim, são conjecturas, não é? O que é que você achou, Alexandre, dessa posição aí do presidente Bolsonaro de clarear o jogo e dizer, olha, o que chegou para mim não vai para frente? Pois é, ele teve que dar uma satisfação para as pessoas que estavam assustadas. Ele falou aí 9 milhões de pessoas, puxa, vamos perder o abono, né? Nós discutimos aqui farmácia popular, as pessoas vão perder a farmácia popular, né? São milhões de pessoas que vivem disso. E ele precisou dar esse recado porque houve o vazamento, né? E com esse vazamento, olha, está saindo isso, está saindo aquilo, precisou dar essa satisfação. Eu já falei aqui, eu estava lá no Palácio, naquela solenidade dos médicos, né? Quando o presidente conversou com o ministro Paulo Guedes, foi uma conversa amistosa. Ele disse, senhora, assim não dá. Aquilo que ele disse lá em Ipatinga, né? Lá no Vale do Aço, na Uzi Minas, né? Naquele momento simbólico de reaquecimento da indústria brasileira, que foi o reaquecimento de um alto-forno que havia sido desligado em 22 de abril por causa da pandemia, né? Ninguém produz ferro gusa se não tiver demanda, é um sinal de retomada da indústria. Acabou o parêntese, mas voltemos, né? E saiu tudo bem. Olha, Paulo Guedes, muda isso, está cheio de coisa aí que não dá para tirar da classe C para dar para a classe D, não dá, né? Como nós sabemos, o governo não cria riqueza, o governo transfere riqueza. Então, Paulo Guedes descobre de onde transferir isso para manter fazer um bom Renda Brasil, todas as pontas amarradas, né? Paulo Guedes disse, sim senhor, não, o presidente é o chefe, né? E não ficou chateado, não. Ele passou ontem o dia bem-humorado, né? Mas essas coisas causam choque, né? Muita gente aplaudiu, milhões aí de pobres aplaudiram, o presidente da Câmara aplaudiu, mas os mercados ficam excitados. Isso pode... Eu não vou nem falar em interferir em cotação de dólar, nem na Bolsa, mas sim em decisões de investimento. Isso é importante, né? Mas, enfim, Paulo Guedes está lá, o presidente se sentiu com a necessidade de esclarecer as pessoas que estavam assustadas, né? Disse isso depois de uma recepção calorosa que ele recebeu lá em Ipatinga, né? Uma espécie assim, olha, garanto para vocês que não vão tirar nada de vocês. Foi isso.
Tem uma coisa que preocupa muito, não é, Alexandre? E sempre preocupou, e certamente há muito tempo aí em Brasília você já viu isso acontecer em praticamente todos os governos, né? Eu citava agora há pouquinho com o Sidney, aqui no governo Fernando Henrique Cardoso houve, no governo Lula houve, no governo Dilma também, que essa disputa que às vezes é mais ou menos intensa entre um grupo de conselheiros desenvolvimentistas do presidente da República e um grupo dos fiscalistas, né? Então a gente pode voltar lá ao governo Fernando Henrique Cardoso, quando tinha Luiz Carlos Mendonça de Barros, Sérgio Mota e o ministro da Fazenda Pedro Malan, o Serra de um lado, o ministro do Planejamento, né? No governo Lula, Palocci contra Manteiga num determinado momento. Há alguma perspectiva de que esse movimento cresça? Porque acho que isso preocupa o mercado de fato, não é, Alexandre? As decisões, para que lado vai pender o governo na hora em que ele tiver de tomar uma decisão importante? É gastar mais ou respeitar, gastar aquilo que tem? Você vê essa perspectiva desse conflito, digamos assim, crescer neste momento aí em Brasília? Eu acho que o conflito não é inconveniente na medida em que buscar o centro, uma solução que atenda aos dois lados. Porque não pode haver gastança, mas também não pode haver um abandono da missão social do governo, né? Se é um país pobre, como é o Brasil, né? Um país que é pobre e rico ao mesmo tempo, né? Sejamos claros, está aí o auxílio emergencial está mostrando que foi para 65 milhões de brasileiros. É muita gente que está em jogo, que está lá embaixo, na cadeia, né? Na cadeia alimentar até, né? Problema de comida. Então, mas tem que achar o meio termo, porque o Estado, o que o Estado gasta é uma parte do nosso trabalho, né? Não tem, ou empréstimo. Aí se endivida e tem o serviço da dívida, tem que pagar. Então tem que achar o meio termo. Você falou aí de Fernando Henrique, não custa lembrar que esse alto forno religado ontem, né, é de 1961 e foi a primeira grande privatização de uma usina estatal no governo Fernando Henrique. Alexandre, nós estamos discutindo aqui, não é? Os R$30 para cá, R$50 para lá, o que para uma parcela importante da população parece muito pouco, mas para enorme quantidade de brasileiros é muita coisa, né? Pode definir o que comer durante um determinado período do mês. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite aquele projeto que cria um novo Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que vai ficar em Belo Horizonte, TRF de Minas Gerais. Proposta que tem como objetivo desafogar o TRF da 1ª região aí de Brasília. O texto tinha algumas resistências, inclusive do presidente da Casa, Rodrigo Maia, mas mesmo assim foi a votação. O presidente da Casa defendeu uma emenda que proibia aumento de gastos com a criação desse tribunal, mas o fato é que o projeto avançou e agora vai ao Senado. Era hora de discutir e aprovar um projeto desses, por mais que Minas Gerais possa precisar desse Tribunal Regional Federal para cuidar dos processos de um estado tão grande, com maior volume de municípios do país, Alexandre? Sabe quando foi aprovado esse projeto? No dia 6 de junho de 2013. Foi quando foi promulgada a emenda, a PEC, a proposta de emenda constitucional, e entrou na Constituição a criação dos Tribunais Regionais Federais de Minas Gerais, do Amazonas, da Bahia e do Paraná. No ano passado, em setembro, a regulamentação já foi aprovada no Superior Tribunal de Justiça. Vai aliviar Brasília, que é um regional que pega 12 estados. Vai aliviar Brasília. E, segundo eles dizem, vai trocar 20 juízes por 18 desembargadores. Vai ocupar o mesmo prédio, vai ocupar os mesmos móveis, né? Como o Sidney disse, vai surgir despesa, né? Mas, de um modo geral, no grosso, vai trocar os 6 por meia dúzia e vai aliviar Brasília e vai resolver as questões de um estado importante
como é Minas Gerais na área federal, né? A princípio, a gente fica, puxa, é o momento, né? A gente está fazendo sempre uma avaliação pessimista, como a gente costuma fazer a respeito do nosso país, né? Mas ontem, por exemplo, eu ouvi um discurso do presidente da Federação dos Bancos, muito otimista, ontem não, anteontem, muito otimista, dizendo que a recessão vai ficar na metade do que está previsto, né? E que há um otimismo muito grande entre os operadores e agentes da economia brasileira. Então pode não ser, tomara que não seja tão ruim assim, né? E que funcione, né? O importante é que a justiça funcione, porque não adianta ter leis, como se diz, se a justiça não funcionar. Bom, e por falar em leis, por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região absolveu um ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, e o presidente da empreiteira Construcap, Roberto Capobianco. Os dois foram investigados pela Operação Lava Jato, acusados e condenados por Sérgio Moro por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, ex-tesoureiro, né, havia sido condenado por Sérgio Moro a 9 anos e 10 meses de prisão. Já Capobianco, o empreiteiro, 12 anos. Essa é a segunda sentença em 2 dias de Sérgio Moro, que foi derrubada, né? Em casos diferentes, a primeira anteontem no caso do Banestado e agora na Operação Lava Jato. Mas não há também, não é, Alexandre, de deixar de analisar essas coisas de maneira conjunta, né? Você vê um clima ruim para decisões tomadas por Sérgio Moro aí em Brasília, seja na Operação Lava Jato, em operações anteriores. Que clima é esse? Que vento é esse que está batendo aí em Brasília contra o ex-juiz e ex-ministro? Se a gente juntar essas duas decisões, né, parece que tem um vento contrário batendo, né? Agora, não sei por quanto tempo vai ficar isso ou se vira uma rotina, mas não é, né? Cada caso foi um caso, né? E deu a coincidência de um no Supremo e outro no Tribunal Regional de Porto Alegre, que é um tribunal tradicionalmente rigoroso em relação à corrupção, muito rigoroso. E tomou essa decisão num recurso, né, que libera condenados que já tinham tido problemas de perda de liberdade e perda de patrimônio no pagamento de indenizações, né? Então, é um aviso, olha, nem toda a sentença desse juiz é perfeita, né? É um aviso. Agora, cada caso vai ser analisado. A Justiça não está combinando isso, vamos enfraquecer o Sérgio Moro, né? Nem o Supremo, nem o Tribunal de Porto Alegre, não há como, né? Mas há essa percepção. Puxa, então, não era o juiz perfeito com que aqueles que desejavam e que desejam que continue o combate à corrupção imaginavam, né? Mas faz parte da justiça. O que não pode é condenar inocente. E agora o recurso, o tribunal recursal, a segunda instância, disse, olha, não valeu, estão absolvidos. Não valeu, essa condenação não existe. Aliás, Alexandre, sobre Lava Jato, a Força Tarefa lá de Curitiba pediu mais um ano à Procuradoria-Geral da República, ao procurador Augusto Aras, para continuar investigando, para continuar trabalhando. E o procurador prometeu tomar uma decisão até setembro. Setembro começa já na semana que vem, né, na próxima terça-feira, sobre o que fazer com o grupo coordenado pelo procurador Deltan Dallagnol, mas já adiantou que, caso a Força Tarefa conquiste essa prorrogação por mais um ano, haverá correção de rumos com a adoção de um novo modelo de investigação sem métodos personalistas, nem caixas pretas, foram expressões utilizadas por Augusto Aras. Então, eu queria perguntar a você, Alexandre, se a Força Tarefa precisa de mais um ano e se essas observações feitas pelo Procurador-Geral Augusto Aras fazem sentido. Pois é, dentro do Ministério Público há várias forças-tarefas envolvidas em investigações várias, né?
contrabando, lavagem de dinheiro, né? E teve essa força-tarefa que adquiriu uma grande importância perante a opinião pública, uma grande projeção, que é a força-tarefa da Lava Jato, porque envolveu o ex-presidente da República, né? Então foi uma coisa excepcional. Agora, isso talvez tenha motivado aí personalismos, projeções diante das luzes, das câmeras, e acabou lá no Conselho Nacional do Ministério Público, né? Isso é que se precisa evitar, ir além das atribuições, né? Houve uma discussão lá sobre aquele PowerPoint do triplex de Guarujá, que foi arquivado por motivo porque o tempo já tinha passado, prescreveu, mas houve críticas à atuação de 3 integrantes do Ministério Público, inclusive o senhor Dallagnol, né? Então, se prorrogar, vai ter que prorrogar sem essas características midiáticas, digamos assim, né? Que se reclamou também da Polícia Federal, das luzes, dos helicópteros, do cerco, da sirena, das algemas, né? Esse espetáculo teatral, né? O que aconteceu com o ex-presidente Temer, por exemplo, lá naquela batida de porta, abre a porta, não, tem que mostrar a cara, né? E agora mesmo derrubaram a história do tem que manter isso vivo, né? Que, simplesmente ignorado pela Justiça. A juíza já havia arquivado em primeira instância, o tribunal mandou arquivar sim, que não tinha o menor fundamento, e se fez um barulho danado em torno disso. Acaba que as pessoas já são punidas pela exposição à opinião pública. Então é isso que tem que ajustar, tem que fazer uma sintonia melhor, né? Se não for, se o chefe Aras, né, chefe da Procuradoria, não prorrogar por mais um ano, vai ser criada outra força-tarefa para continuar acompanhando os casos que estavam abertos. Simplesmente não vão jogar no lixo as investigações feitas. O que foi investigado vai continuar sendo investigado por esta força-tarefa ou por outra que vier a ser constituída se uma não for prorrogada, né, o prazo de encerramento. Então é isso que está acontecendo. Não vai ser prejudicada a investigação e o combate ao crime de corrupção. Vamos falar de privacidade, então, porque após a aprovação da medida provisória pelo Senado, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai cuidar exatamente do tratamento de dados pessoais dos brasileiros, incluindo aqueles acessados, compartilhados na internet, pode passar a valer nos próximos dias. A entrada em vigor depende agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Alexandre, o compartilhamento de dados é um tema altamente polêmico, né? Muita gente faz muita coisa quase que exclusivamente via digital, né? Computador, celular, tablet, isso tudo ganhou muita relevância de alguns anos para cá. Nós estamos todos muito conectados em redes das mais diferentes, né? Qual é a sua avaliação sobre essa lei, Alexandre? Bom, está aqui no livrinho, né? É a linha 10 do artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, eu estou lendo aqui para mandar o aviso, né? Eu acho que sim, tem que haver mecanismos de proteção e mecanismos de compensação, né? Quem usar o nome, a imagem, violar a privacidade, tem que pagar caro, na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? As pessoas têm que saber disso, né? E essa lei aí era para... prevê multas, né? As multas não entrarão em vigor agora, né? Queriam que deixasse mais para o ano que vem, agora todo mundo quer adiar, é uma vontade, parece que já nos roubaram o ano de 2020, né? Mas tem gente que quer agravar esse roubo. Não, vamos viver o que nós podemos viver desse ano de 2020. Né? Agora, dia 6 de setembro, vai fazer 7 meses que
que foi sancionada a lei da emergência, né? Então, lá de 6 de fevereiro, antes do Carnaval, vamos procurar fazer as coisas que são necessárias, né? Eu acho que a proteção, sim, do nosso endereço, do nosso telefone, ficam robôs ligando para a gente. Eu não falo com robô, desculpem, né? Não fale com robô, exija que respeitem você, falar com gente, né? Então, mas descobrem o nosso telefone. Mas não é de agora, do mundo digital. Já antes, compravam, sei lá, quem vendia, né? De órgãos financeiros, talvez, instituições financeiras, vendia o nosso endereço, né? Era a tal de mala direta, não sei mais o quê, né? Entopem a gente na internet, no telefone celular, nos telefones, na caixa de correspondência física, né? É um avanço, e agora mais ainda, porque como a atividade econômica teve uma baixa, né? Então essa agressividade ficou maior. Precisamos, sim, de proteção na nossa privacidade, na nossa intimidade, no nosso nome, nos nossos números, né? E na nossa imagem. Alexandre, boa quinta-feira e até amanhã, hein? Até amanhã.